Oi, gente linda! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Vilas Boas e este é o meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui numa série sobre a sociedade no tempo de Jesus. Sabe aqueles personagens que a gente fica vendo no Novo Testamento e a gente não entende muito bem quem são eles? Fariseus, escribas, saduceus e ainda tem personagens que nem aparecem na Bíblia, como um tal de Essêncio. Já ouviram falar deles? Então essa série de vídeos veio justamente para esclarecer um pouquinho sobre eles e o que a gente pode aprender ou não aprender com eles, tá bom? Hoje estaremos falando sobre os fariseus. Esse mesmo. Quantas vezes você já ouviu falar assim: nossa, esse daí é fariseu? Olha o fariseu passando aí. Fariseu? Mas quem é esse tal de fariseu? Quem eram eles? O que eles faziam? Então, se você tem muita curiosidade e não sabe exatamente quem são esses fariseus, vem comigo! Antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, dar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos no canal. Toda semana a gente tem vídeo novo, conteúdo bom. Se você até tiver sugestões de novos conteúdos, de coisas que você tem curiosidade, que você quer saber, pode deixar aqui no comentário, tá bom? E ó, assistam até o fim que tem muita coisa boa hoje. Agora, falando sobre os fariseus. O que significa a palavra fariseu? Fariseu significa separado. Mas separado do quê? Eu vou voltar para uma historinha lá no tempo em que não houve profeta, que é um tempo que a gente chama de período intertestamental, que são aqueles 400 anos que separa o livro do Antigo Testamento, que o último é Malaquias, do primeiro do Novo Testamento, que é chamado Mateus. Nesses 400 anos, não ocorreu nenhum profeta, não teve nenhuma manifestação assim de Deus a ponto de ter sido escrita a Bíblia nesse período. Mas isso não quer dizer que muitas coisas aconteceram nesse tempo. Aconteceram tantas coisas que assim, a gente não vê na Bíblia, mas a gente vê muito em livros históricos. E assim, se você quiser ver quais são esses livros históricos onde eu me aprofundo, os meus estudos, você pode deixar aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo a respeito. Então, nesses 400 anos, os judeus, eles tiveram Guerra dos Macabeus, eles foram conquistados por gregos, foram conquistados pelos romanos, que é quando a gente chega lá no Novo Testamento e a gente vê que o Império Romano que estava dominando os judeus. Só que o que acontece? Como houve um período em que os judeus, eles foram conquistados pelos gregos, um pouco da cultura grega acabou sendo inserida na vida real deles. Porque pensa, os gregos foram lá e invadiram e eles tinham suas culturas, seus pensamentos, o modo de vestir, de pensar. E isso acabou trazendo um pouco dessa cultura para os judeus, que é o que a gente chama de helenistas, que são as pessoas, os judeus que viviam lá, que acabaram incorporando um pouco essa cultura grega no modo de pensar, no modo de falar. Só que tiveram aqueles que assim se revoltaram e falaram assim: a gente não vai colocar os costumes gregos na nossa vida. A gente é um povo separado, a gente não vai permitir a influência grega e desses costumes. Então eles decidiram se separar. E esses são chamados o Hassidim. Acho que é assim que pronuncia. Se eu estiver falando errado, gente, me perdoem, tá? Mas é assim que se escreve, ó, tá aqui escrito. Os Hassidim, eles decidiram ficar separados. Eles decidiram não aceitar essa cultura helenista, essa cultura grega, pro meio deles, para a religião deles, para a fé deles, para os costumes. Então, os fariseus, eles surgiram de uma ramificação desses Hassidins. Por isso que vem a palavra separado, que são pessoas que decidiram se separar desse helenismo. Então, eles decidiram se separar das outras culturas, decidiram se separar dos outros costumes, do helenismo, eles decidiram se separar de tudo aquilo que não pertencia à cultura deles, à fé deles, ao judaísmo, que são os fariseus. Só que até parece assim que é algo muito bom, e inclusive tem muitas coisas que a gente pode até mesmo aprender com os fariseus. Engraçado, né? Quem diria isso? Mas se você ver o vídeo até o final, você até vai refletir um pouquinho sobre o que dava para se aprender com os fariseus. Então, como eles decidiram se separar
de tudo aquilo que era errado, eles passaram a ser os fariseus e eram pessoas que viviam no meio da população. Então eram assim, pessoas até populares. Mas lógico, né, gente? Pessoa separada, meio santificada, é um pouquinho diferente, né, das outras pessoas, né? É uma pessoa mais elevada, uma pessoa acima, é uma pessoa que tem um poder maior. Então, era assim meio que eles se sentiam, tipo, os bambambãs. Eles se sentiam muito os sabe-tudos, os espirituais, os separados. Ai, irmão, se eu falar pra você quanto Deus fala comigo, mas não com os outros. Então, era bem desse jeito em que os fariseus, eles agiam, eles se sentiam acima. Eles se sentiam assim tão separados, tão acima de todos, porque era como se a Bíblia e a verdade assim fosse para eles. Então, quando Jesus critica muito, é essa questão da soberba, que eles tinham muito do eu sou, eu posso. Eu não sei se vocês já presenciaram, mas já viram aqueles irmãos muito tipo, eu sei a palavra, Deus anda comigo, Deus fala comigo. Olha, só eu orando que as coisas funcionam. Então era meio que por esse lado. Então se você tá vendo que está indo por esse caminho, é bom tomar um pouquinho de cuidado, porque os fariseus, eles eram bem assim, os sabe-tudos. E aí o que aconteceu? Eles decidiram se separar de tudo. Se separaram dos saduceus, que saduceus é o próximo vídeo, então aguarde. Eles separaram de todos os que não eram religiosos. Então uma marca muito grande nos fariseus é a palavra religiosidade. Religiosidade é colocar assim a fé em regras. É como se a nossa fé, a nossa religião, ela estivesse muito relacionada a regras, o que pode e o que não pode. Então, como vocês sabem, e se não sabem vão ficar sabendo agora, os judeus, eles têm a Torá, que são os primeiros 5 livros da nossa Bíblia. Acredita-se que foram escritos por Moisés, e é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. São os 5 primeiros livros da Bíblia, e é a Torá deles. E a Torá deles é assim, um livro muito sagrado e tem muitas leis, muitas regras, onde os costumes judeus estão lá. E aí que vem a parte dos fariseus. Tem as leis lá de Deus, tem as regras. Então o que eles faziam? Eles adaptavam essas regras para o tempo deles atual. Então eles iam além do que estava escrito na Bíblia. Então eles colocavam assim tantas regras e tantos detalhes que eles começaram a criar um padrão de ser santo. Então além de seguir a Torá, eles tinham uma série de regras. Então assim, se a Bíblia fala guardar o sábado, como que seria esse sábado? Será que comer um ovo que a galinha botou no sábado é pecado? Gente, era bem isso mesmo, não achem absurdo não. Então eles começaram a colocar muitas regras em cima da Bíblia. Então eles pegaram a Bíblia, a Torá, que já tinham várias leis, e colocaram leis em cima de leis. Então a pessoa, ela era salva e ela era santificada, ela era separada por Deus através desse monte de regras. Só que eram tantas regras que eram inalcançáveis. Então a pessoa, ela podia se esforçar o máximo que ela quisesse, ela não conseguiria cumprir tudo, ela não conseguiria fazer tudo. Numa coisa e outra ela acabava se desviando, não das leis do Senhor, mas das regras que os fariseus colocaram. E eram as regras tão absurdas e tão inalcançáveis que os próprios fariseus, eles também não conseguiam alcançar. Mas eles davam aquele tipo de eu alcanço, eu sou santo, sou separado. Então pensa, você que vive com base de um monte de regra, e aí você não consegue. Só que tem lá aquela pessoa que tipo tá fingindo que tá cumprindo todas as regras e que ele sabe que ele é o melhor e que ele tá próximo de Deus e que ele é o salvo. São os fariseus, então eles se sentiam maiores e melhores que as pessoas. Eles não colocavam a sandalinha da humildade. Então essa fé religiosa separava os puros dos não puros. Você cumpria a regra, você era puro. Você não cumpria a regra, você era um impuro. Então essa fé religiosa para eles era algo muito marcante, tanto que eles acreditavam que o exílio que eles sofreram lá na Babilônia, os exílios que eles viveram, era porque eles tinham quebrado a aliança com Deus, o que é uma verdade. E eles também tinham uma lei oral, que fora a lei da Bíblia, da Torá, tinham as leis que eram passadas de pais para filhos, e eram tradições que um vai ensinando o outro, que são coisas que vão além da palavra de Deus. E isso, inclusive, é até os dias de hoje, a lei oral, que é muito conhecida para os judeus. Então, essa fé religiosa fazia que o quê? Os puros, os que obedecem às leis, obedecem às regras, as leis regulamentadas, digamos assim, né? E os impuros eram os que não cumpriam essas leis, o que não conseguiam alcançar estas leis.
Só que eles tinham algumas coisas que são bem interessantes daquilo que eles acreditavam. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, na vida eterna, no juízo final e anjos e demônios. Então eles acreditavam também nas mesmas coisas que a gente crê hoje. Então tinha essa questão toda da regulamentação das regras, como eu falei, que eles queriam regulamentar a palavra de Deus, que era algo muito ruim, porque colocava uma distância muito grande o homem para chegar a Deus, faziam com que as pessoas não conseguissem ser santas e separadas, e as pessoas não são salvas por isso. Hoje nós sabemos que nós somos salvos pela graça de Deus, mas eles achavam que seriam salvos se alcançassem todas essas séries de regras. Tem até uma passagem na Bíblia que eu vou ler aqui para vocês, que está em Mateus 23, ele vai do 1 ao 12, mas eu vou ler só o comecinho e o versículo 12. Que fala justamente Jesus criticando os fariseus. E por que ele criticava tanto os fariseus? Por causa dessa postura religiosa e essa postura dessas regras inalcançáveis. Então Jesus ele fazia uma crítica e ele fala aqui, ó. Então Jesus fala às multidões e aos discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Então, todos esses ensinamentos, observem, aprendem. Eles eram pessoas muito inteligentes, muito estudadas. Eles dedicavam realmente à leitura da palavra do Senhor. E eles tinham essas fés que eu falei que são iguais às nossas. Mas Jesus aqui alerta: mas não os imitem em suas obras. Façam e observem tudo que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem os dedos querem movê-los. Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros. E aí aqui no finalzinho fala: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E aqui fala que eles até ensinavam coisas boas, ensinavam a Bíblia, eles tinham conhecimento. Todavia, eles não praticavam. Eles colocavam fardos pesados demais nas pessoas, eles faziam pra se aparecer e eles faziam coisas que as pessoas não conseguiam carregar, eram pesadas demais, as regras eram pesadas demais. A religiosidade, ela é pesada, seguir as regras é muito pesado. A gente serve a um Deus verdadeiro, que vai além de uma religiosidade. Ele não é a religião, ele é o nosso Deus. E aqui fala que o quê? Os humilhados serão exaltados. Então, a gente tem que pôr essa sandalinha da humildade para a gente poder ser exaltado por Deus. Porque querer, assim, a exaltação das pessoas, querer se mostrar melhor que os outros, não é algo muito legal. E era exatamente isso que os fariseus faziam. Eles se colocavam acima de todas as pessoas. E aí entra a questão: se eles falavam tantas coisas interessantes, acreditavam na ressurreição dos mortos, se eles tinham tantas, assim, bons ensinamentos, por que eles não aceitaram Jesus? Porque Jesus era um enigma para eles. Eles não conseguiam compreender Jesus. Porque Jesus, ele praticava aquilo que realmente Deus ensinou. Ele veio cumprir todas as leis. Eu particularmente acredito que toda lei ela tem um princípio que ela carrega. E esses princípios de Deus, eles não mudam. Mas às vezes a questão do tempo da sociedade vai mudando algumas coisas, como hoje a gente vê que muitas coisas mudaram, que a gente não vive como naquela época, na época de Moisés, que foi ele que escreveu o Pentateuco, né? A Torá e os 5 primeiros livros. Mas Jesus, ele não cumpria aquela série de regras, porque a palavra de Deus estava lá. Ele cumpriu toda a lei, ele viveu como um judeu, mas ele não seguia aquelas regras criadas pelos homens, que foi exatamente isso que os fariseus fizeram. Os fariseus, eles queriam que as pessoas seguissem aquelas regras. Então Jesus era uma pessoa que curava aos sábados, né? Jesus ele não cumpria aqueles rituais farisaicos. Então eles até chegavam em Jesus, questionavam, Jesus dava bons argumentos, né? Usando o intelecto que eles tinham de conhecimento. Jesus até poderia ser compreensível, mas eles não entendiam Jesus. Jesus era um enigma. Se eles aceitassem Jesus, eles estariam, de certa maneira, deixando de acreditar em tudo aquilo que eles criaram. Se Jesus não cumpria as tradições, então tudo que eles viveram, todo aquele tempo, tudo aquilo que eles criaram, não era tão verdade.
E é muito difícil você chegar a aceitar que todas aquelas regras que você criou, que você estipulou, que você estabeleceu para ser, de certa maneira, melhor que o outro, para ser o separado, bonzão, de repente você tem que abrir mão de tudo isso para acreditar em Jesus, uma pessoa que não seguia os protocolos, é algo meio difícil. E por isso que eles não aceitaram Jesus, por causa dos protocolos. Eles precisavam de um Messias que seguisse os protocolos. Eles precisavam de alguém que realmente se intensificasse. É isso mesmo, farisaísmo, a gente tem que seguir, a gente tem que continuar. E não foi bem assim que aconteceu. Agora eu vou ler uma passagem aqui na Palavra de Deus, que está em Lucas 18, do 9 ao 14, que é a parábola do fariseu e do publicano. O publicano é aquele que coletava impostos, que eram os odiados aí dos judeus, inclusive muitos pegavam assim um pouquinho do dinheiro, sabe, pinho no bolso. Então, Jesus fez uma parábola para ensinar todas as pessoas acerca disso. E falou assim: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justo e desprezarem os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, eu dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Diga você que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aqui Jesus nos dá uma grande lição, que às vezes a gente está muito cheio de si. Eu sou crente, eu sou a bênção, eu sou a pessoa que conhece a palavra de Deus, eu sou a que faço os meus estudos, eu sou a que oro, jejuo, eu sou essa pessoa toda santa, separada. E na verdade, ela está se exaltando e está até se engrandecendo. Não que você não tem que ser uma pessoa santa, separada, você tem que ser mesmo. Mas você não pode criar isso, a sua super magnitude, o seu super santo, vamos lá, super santo. Então, fala que a gente não deve agir dessa maneira. A gente tem que ter diante de Deus um coração aquebrantado. A gente tem que falar para Deus os nossos defeitos, imperfeições, pedir pela misericórdia de Deus, pedir pela salvação dele, para que ele tenha compaixão das nossas vidas, para que ele transforme as nossas vidas e os nossos pecados. E às vezes a gente se encontra nessa situação, na situação do publicano, da gente não se achar uma pessoa digna diante de Deus. Mas na verdade Jesus quer o nosso coração do jeito que tá. Olha, eu tô todo quebrantado, tô todo quebrado, minha vida tá destruída, eu fiz tudo de errado minha vida inteira, mas eu ainda posso encontrar a salvação, porque a salvação é graça e vem através de Jesus Cristo. Ele é que me dá a salvação, ele é que me justifica dos meus pecados diante de Deus e diante dos homens. Então, se você se sente numa situação de ser indigno de estar na presença de Deus, de orar, de buscar a Deus, aproveite essa oportunidade, porque Jesus Cristo, ele veio para nos dar a salvação, para perdoar os nossos pecados, para a gente ter uma mudança de vida, para a gente se arrepender de tudo aquilo que a gente fez, encontrar um novo caminho, um caminho de arrependimento. Isso todos nós podemos encontrar, esse caminho que nos leva a Cristo, através do nosso coração e da nossa oração. Então aproveite essa oportunidade para encontrar Cristo, independente de tudo que você fez na sua vida. Porque olha, aquele que se humilha será exaltado. Se você se humilhar diante do Senhor, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir o seu coração. Essa é a mensagem de hoje, espero que tenham gostado. E no próximo a gente vai falar sobre os saduceus. Esse daí é bem diferente dos fariseus, viu? Se vocês acham que é tudo a mesma coisa, não é não, viu? Então um grande beijo, fui!